E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar de encontro e velocidade relativa. A gente já tinha falado de velocidade relativa em outros vídeos, mas hoje a gente vai associar com um exercício aqui. Então antes da gente fazer esse exercício, eu vou relembrar para vocês alguns conceitos, né? Então, corpos com velocidades no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a subtração do módulo das velocidades. A gente vai ver aí no exercício como a gente pode aplicar isso para calcular a velocidade relativa de um corpo em relação a outro. Corpos com velocidades em sentidos contrários, a gente vai somar os módulos das velocidades. A gente também vai ver como é que aplica isso na questão que a gente vai fazer. Revisando aqui a parte de equação horária, a gente vai tratar hoje de um caso no MRU, que é movimento retilíneo uniforme, ou seja, o corpo vai estar com velocidade constante. Então, a gente tem aqui S, que é a posição final, vai ser SO mais ET, onde SO é a posição inicial, e V é a velocidade do corpo para qualquer instante de tempo. Então, agora a gente vai ver aqui como a gente pode aplicar esses conceitos que a gente mostrou aqui para vocês. Determine quanto tempo a frente do carro no ponto A atinge a frente do ônibus no ponto B. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer um referencial. O meu referencial é a frente do carro aqui, no ponto A, que a gente está chamando da origem do nosso sistema. A gente está dizendo que é positivo da esquerda para a direita. E o ponto B é o ponto onde essa frente desse carro vai parar em relação ao ônibus que inicialmente está parado. Então ele vai estar aqui, no ponto B. Ele vai sair daqui do ponto A e vai atingir o ponto B, vai andar 4 metros à frente do carro. Então o que é o nosso ΔS? Vai ser 4, que é a posição final, menos 0, que é a posição inicial. A velocidade relativa do carro em relação ao ônibus é o próprio VC, né, que é a velocidade do carro, porque o ônibus não tem velocidade, ele está parado nesse primeiro caso. Então, a gente pode dizer aqui que a velocidade relativa do carro em relação ao ônibus é a própria velocidade do carro, onde a velocidade vai ser o ΔS de A até B, dividido pelo ΔT de A até B. Né? Eu quero saber o tempo. Então, eu sei que o ΔS de A até B é 4, o ΔT de A até B vai ser 4 dividido pela velocidade do carro. A velocidade do carro é 5 metros por segundo. Então, 4 dividido por 5, 0,8 segundos. Esse é o tempo que o carro vai demorar, que a frente do carro vai demorar para atingir o ponto B, que é a frente do ônibus aqui, que inicialmente está parado. Agora, no caso 2, a gente já tem a situação de que o ônibus está em movimento, certo? Então, a gente vai ter a mesma situação, só que a velocidade relativa do carro em relação ao ônibus vai ser a subtração dessas velocidades, do módulo, né, dos módulos dessas velocidades. Então, a velocidade relativa do carro em relação ao ônibus vai ser a velocidade do carro menos a velocidade do ônibus. O ΔS é o mesmo e eu quero o ΔT de A até B. Então, o ΔT de A até B vai ser 4, que é o ΔS, que não mudou, dividido pela velocidade relativa do carro em relação ao ônibus. 5 menos 3, né, que é a subtração das velocidades, vai dar 2. Então, 4 dividido por 2, 2 segundos. Obviamente, se eu tenho o mesmo deslocamento e a minha velocidade relativa diminui, o meu intervalo de tempo para alcançar esse ΔS, né, esse percurso, ele aumenta. Então, ele sai de 0,8 segundos para 2 segundos se o ônibus estiver se movimentando com 3 metros por segundo de velocidade. Bom, agora se a gente for fazer a questão por encontro, né, usando a equação da posição, a gente tem que a posição final do carro vai ser igual à posição inicial do carro mais a velocidade do carro vezes o tempo. A posição inicial do carro, a gente viu lá que está no ponto 0, que é o ponto A, que é a origem. Então, a posição final do carro é 5 vezes t, porque
5 é a velocidade do carro. Para o ônibus, a posição final do ônibus vai ser igual à posição inicial do ônibus mais a velocidade do ônibus vezes o tempo. Onde a posição inicial da frente do ônibus é o ponto B, né? É 4 metros. Né? Então, a posição final do ônibus é 4 mais 3 vezes T. Porque é a posição inicial que o ônibus se encontra aqui. A frente do ônibus se encontra na posição de 4 metros em relação à origem. A frente dele aqui, ó. Esse ponto aqui se encontra a 4 metros em relação à origem. Então, essa é a posição inicial do ônibus. Então, quando a posição final do carro se encontrar com a posição final do ônibus, né, que é esse caso aqui, deixa eu ver. Quando a posição inicial final do carro se encontrar com a posição final do ônibus, não é isso? A gente pode igualar as equações horárias. Então, 5 vezes t vai ser igual a 4 mais 3 vezes t. Então, 2 vezes t vai ser igual a 4, que é t igual a 2 segundos. Que foi exatamente para o caso 2, quando o ônibus tem velocidade no mesmo sentido do carro. Por que é mais 3? Porque a velocidade do ônibus está no sentido positivo da trajetória. Então, vai ser mais aqui. A gente vai ver no caso 3 que vai ser menos quando ele está com velocidade no sentido contrário ao positivo da trajetória. No caso 3, a gente tem o ônibus dando um ré, certo? O carro indo para frente. E é a mesma situação no caso 2, só que a velocidade relativa do carro em relação ao ônibus vai ser agora a soma, porque quando eu tenho um corpos com velocidades em sentidos contrários, eu vou somar os módulos dessas velocidades. Então, a velocidade relativa do carro em relação ao ônibus vai ser VC mais VO, que dá 8, que é a velocidade do carro mais a velocidade do ônibus. A velocidade do carro é 5, a velocidade do ônibus é 3, dá 8. ΔS é o mesmo e eu quero ΔT de A até B. Então, ΔT de A até B vai ser 4 dividido pela velocidade do carro em relação ao ônibus, 4 sobre 8, meio segundo, certo? Ou seja, se eles estão em sentido, a velocidade deles, né, em relação ao outro, elas estão em sentidos contrários, eu somando a velocidade de um corpo com a do outro, eu vou ter uma velocidade maior. Para o mesmo ΔS, eu acabo tendo um intervalo de tempo menor. Então, esse intervalo de tempo vai ser menor para esse caso 3 em relação aos outros casos, devido a essa velocidade relativa do carro em relação ao ônibus ser maior. Então, a gente pode utilizar aqui a equação da posição. A posição final do carro vai ser igual à posição inicial do carro mais a velocidade do carro vezes o tempo, que é o mesmo caso 2, né? SIC é a posição inicial do carro, que é 0, é da frente do carro. A posição então final do carro vai ser 5 vezes t. Para o ônibus, a gente tem que a posição final do ônibus vai ser igual à posição inicial do ônibus mais a velocidade do ônibus vezes o t. A posição inicial da frente do ônibus em relação à origem é 4 metros. Então, a posição final do carro vai ser do ônibus, a posição final do ônibus vai ser 4 menos 3 vezes t. Esse menos é porque a velocidade está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, né? O sentido da trajetória positiva para a direita, a velocidade do ônibus está indo para a esquerda. Então, quando a gente iguala a posição final do carro com a posição final do ônibus, né, onde eles vão se encontrar, a frente do carro com a frente do ônibus, a gente tem 5 vezes t igual a 4 menos 3 vezes t. Passo menos 3 para o outro lado, eu tenho 8 vezes t igual a 4, t igual a 0,5 segundos, que é justamente a mesma resposta utilizando a velocidade relativa. Então, nos casos de velocidade relativa, a gente considera
só para velocidade constante. Aqui também equação horária da posição. Dessa forma como ela é enunciada aqui é para velocidade constante. Então a gente fez essa questão de duas maneiras para vocês verem como vocês podem aplicar esses conceitos nesse tipo de questão. Não é isso? Então, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham assimilado o conceito aí que foi passado. E até a próxima. Valeu!